Bota Fogo. No início do século, os bairros de Ribeirão tinham uma vida autônoma, e o futebol também se manifestava dessa maneira. Na Vila Tibério, havia 3 clubes que disputavam a preferência dos moradores: o União Paulistano, o Tiberense, mais popular, e o Ideal Futebol Clube. Com a presença de 3 clubes, a força do futebol local se dispersava. Assim, em 1918, o Ideal Futebol Clube sugeriu a realização de uma reunião para discutir o futuro do futebol no bairro. Essas reuniões aconteceram em um local chamado Bar Piranha, e contaram com a participação, além de representantes dos 3 times, de funcionários da antiga Estrada de Ferro Mogiana e da Companhia Antártica Paulista. Chegou-se a um consenso sobre a formação de uma nova agremiação que representaria o bairro. No entanto, na hora de escolher o nome, não se chegava a um acordo. Após intensas discussões, um dos membros teria exclamado: "Ou vocês definem logo o nome ou então botem fogo em tudo e acabem com essa história." Como o Botafogo Futebol Clube do Rio era uma das equipes mais renomadas da época, o nome, Bota Fogo, acabou lembrando a equipe e logo foi aceito por todos. A estreia do novo time foi contra o Fulgêncio de Almeida de Franca, com uma vitória do tricolor por 1-0. Naquela época, já havia outras grandes equipes na cidade, como Comercial, Itália, Operário, Atlântica e Força e Coragem. No entanto, a maioria delas foi desaparecendo. Em 1927, o Botafogo se tornou campeão do interior, um feito que Ribeirão Preto só conseguiria repetir uma vez, demonstrando que a equipe, que era 6 anos mais nova que o rival, havia conquistado um título de grande relevância. O Botafogo, então, começa a traçar sua história no profissionalismo. Desde a criação da Lei do Acesso, a equipe foi uma das primeiras a participar. Em 1956, conquistou o título e subiu para a primeira divisão, quando ainda realizava seus jogos no antigo estádio Luiz Pereira, na Vila Tibério. Atualmente, proprietário do Santa Cruz, o Botafogo possui um dos maiores estádios privados do mundo e foi vice-campeão paulista em 2001. Jogadores famosos revelados pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo de Ribeirão Preto é conhecido por ter revelado grandes talentos do futebol brasileiro. Alguns dos jogadores mais famosos que passaram pelas categorias de base do clube são: Sócrates, o doutor é, sem dúvida, o nome mais importante da história do Botafogo de São Paulo. Sua genialidade e liderança dentro e fora de campo o transformaram em um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Raí, irmão de Sócrates, Raí também brilhou com a camisa do Botafogo de São Paulo antes de se tornar um dos principais jogadores da seleção brasileira campeã mundial em 1994. Baldock, campeão mundial com a seleção brasileira em 1970. Baldock teve uma passagem marcante pelo Botafogo de São Paulo, sendo considerado um dos maiores zagueiros da história do clube. Zé Mário, outro grande nome do futebol brasileiro, Zé Mário foi um dos pilares do Botafogo de São Paulo na década de 70, sendo responsável por grandes jogadas e gols. Manoel, zagueiro de muita força e técnica, Manoel foi um dos principais jogadores do Botafogo de São Paulo nas décadas de 70 e 80. Outros jogadores importantes. Além dos citados acima, outros jogadores de destaque passaram pelas categorias de base do Botafogo de São Paulo, como Tim, um dos primeiros ídolos do clube. Galdino Machado, goleiro que mais vezes vestiu a camisa tricolor. César Gaúcho, capitão do título nacional. Cicinho, lateral direito que atuou pela seleção brasileira. Doni, goleiro que também defendeu a seleção brasileira. A força das categorias de base. O Botafogo de Ribeirão Preto possui uma rica história nas categorias de base, sendo responsável por revelar diversos talentos para o futebol brasileiro. Atualmente, o clube continua investindo na formação de jovens atletas, com o objetivo de manter essa tradição. Este foi um breve relato desta excelente equipe do interior de São Paulo, Botafogo Futebol Clube. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e receba informações sobre jogadores e clubes de futebol. Forte abraço do Éder Roberto.